Bom, vamos continuar com a nossa correção. Agora, já que já corrigimos as 10 de português, vamos para de direitos humanos e depois a gente vai para a de legislação educacional, tá? Então, direitos humanos, creio que a maioria fez, acertou essas questões de direitos humanos, não todos, ficaram perto de todas, pois, assim como creio que vai ser a de Campos, eles fazem algo que você analisando questão por questão, você acaba eliminando boa parte das questões, não tendo dúvidas do que marcar. Vamos lá. Ó, leitura aqui, direitos humanos, questão 16. Uma professora da rede estadual, ao realizar o registro de faltas de um aluno de 12 anos, inscrito no 7º ano do ensino fundamental, percebeu que ele vinha acumulando muitas ausências não justificadas. Então, ele vinha faltando muito. E procurar a família, né? Ao procurar a família, foi informado de que o aluno estava trabalhando no comércio local durante o horário escolar para auxiliar na renda doméstica. Sabendo que o direito à educação de crianças e adolescentes está expressamente garantido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Preste atenção nisso aqui também, gente. Vamos ter que ter em mente o Estatuto da Criança e do Adolescente, pontos básicos. E na hora que a gente for estudar a legislação, não só educacional, como a própria dos direitos humanos, a gente vai ter que pegar alguns artigos do Estatuto, memorizá-los para poder responder essas questões. Mas então, a professora reportou imediatamente a situação ao Conselho Tutelar. À luz do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta perante a situação apresentada. Letra A. Em situações como a descrita, o Conselho Tutelar não possui competência para realizar qualquer intervenção. Vamos para B. O trabalho de crianças a partir de 12 anos é permitido desde que comprovadamente contribua para a subsistência da família e seja autorizado pelos responsáveis. Letra C. A matrícula e a frequência escolar de crianças na faixa etária obrigatória são de responsabilidade apenas das famílias, não cabendo à escola ou conceito tutelar monitorar casos de evasão escolar? Letra D. O ECA assegura que toda criança ou adolescente tem direito à educação. Além disso, a Constituição da República, outra questão que a gente tem que saber também, quais artigos da Constituição da República falam sobre a educação, veda qualquer trabalho antes dos 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, gente, esta questão que ela deixa bem claro o que está disposto no ECA e na Constituição da República, tá? O ECA, ele de fato assegura que toda criança ou adolescente tem direito à educação, assim como a própria Constituição Federal. E a Constituição Federal, né, a Constituição da República, ela veda qualquer trabalho antes dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. E mesmo assim, ela não pode ter uma lista de serviços ao qual são considerados perigosos que a criança não pode exercer, né? Então, o ECA e a Constituição, eles garantem que toda criança e todo adolescente tem direito à educação. E só pode trabalhar após os 16 anos, né? Salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, né? Então, é a letra D. A letra A, ele fala que em situações como descrito, o conceito titular não possui competência, mas possui competência para agir fazer intervenções. Até porque, quando o aluno falta 3 vezes de forma não justificada, seguidas ou não seguidas, já nas escolas, o professor tem que fazer, juntamente à secretaria, tem que fazer a ficha chamada ficha do FICAI. E ela é enviada também em alguns casos, né, ao Conselho Tutelar, né, que vai analisar a situação. Ela tem competência para realizar alguma intervenção, né? Na letra B vai falar, né, na letra B vai falar que o trabalho de crianças a partir de 12 anos é permitido? Não, não é permitido. 12 anos não é permitido a partir de 12 anos, tá? A partir de 12 anos não é permitido que crianças estudem a partir de 12 anos, trabalhem, né? A partir de 12 anos. Mesmo que contribua para a subsistência da família, né?
seja autorizado pelos responsáveis? Não pode. A matrícula e frequência da escola escolar de crianças na faixa etária obrigatória são de responsabilidade apenas das famílias? Não, também não. Cabe à escola, com o setor tutelar também, monitorar os casos de evasão escolar, né? Tem esse trabalho de fazer a busca, né, ativa, a busca ativa. Então, a correta é a letra D, tá? Vamos lá para a próxima. A questão 17. Durante a inspeção em uma determinada escola, o Ministério Público identificou uma criança com deficiência, LBI, tá? E também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai trabalhar sobre isso, tá? Então a gente vai ter que saber algumas coisas sobre esses documentos. O Ministério Público identificou que uma criança com deficiência estava impedida de frequentar as aulas por ausência de adaptações de acessibilidade no ambiente escolar. A família da criança alegou à promotoria que, além das barreiras arquitetônicas, faltava um profissional de apoio escolar para auxiliar nas atividades acadêmicas. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei número 13.146 de 2015, e a obrigação institucional da escola, no caso citado, assinale a afirmativa correta, tá? Vamos assinalar a afirmativa correta. A escola só poderia ser obrigada a realizar as adaptações necessárias mediante ordem do Poder Judiciário, garantindo que não houvesse ônus adicional aos gestores escolares. Essa é falsa. Por que é falsa? A escola, já temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é garantido pela Constituição Federal que todos têm direito à educação e acesso à educação. Então, é necessário que essas adaptações de acessibilidade no ambiente escolar sejam realizadas e providenciadas para que a criança tenha acesso. Então, não é necessário uma ordem judicial para que se consiga realizar essas adaptações, né? Então, letra B, compete exclusivamente ao município realizar as adaptações exigidas pelas escolas públicas, sendo a responsabilidade do gestor escolar apenas orientar a família sobre a busca por serviços públicos de acessibilidade. Compete apenas, exclusivamente ao município ele realizar essas adaptações exigidas pelas escolas públicas, né? Sendo a responsabilidade do gestor escolar apenas orientar a família sobre a busca por serviços públicos de acessibilidade? Não, o gestor também tem responsabilidade de promover um ambiente inclusivo. Letra C. A lei número 13.146 de 2015 determina que escolas públicas ou privadas, viu? Escolas públicas ou privadas, também entra nessa questão aqui de cima, não é só escolas públicas, também privadas, devem oferecer as adaptações necessárias para a acessibilidade e o apoio individualizado ao aluno com deficiência, sem cobrança adicional por isso. Correto. Essa é a opção correta, a letra C. Né? Não se pode, pela lei brasileira também de inclusão, conforme determina, além da próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, não se pode cobrar um valor adicional, nem nessas escolas ditas particulares, né, privadas, não se pode cobrar por oferecer algum outro serviço, como de acompanhamento por monitor, né, escolar ou mediador, né? Então, essa aqui está correta, porque determina que as escolas públicas ou privadas, essa lei que precisamos conhecer, determina que escolas públicas ou privadas devem oferecer as adaptações necessárias para a acessibilidade e um apoio individualizado ao aluno com deficiência sem cobrança adicional. Essa é a opção correta. Aqui vai falar na letra D que a garantia de atendimento às necessidades dos alunos com deficiência por meio de acessibilidade física e apoio individualizado deve ser realizado apenas, olha aí, palavras como apenas, né? Cuidado, são palavras que podem indicar uma afirmativa falsa, tá? Tem que ficar bem atento. Apenas, porque é uma palavra excludente, né? Apenas caso haja orçamento disponível ou mediante cobrança de valores adicionais dos responsáveis. Como eu disse, não se pode ter cobrança de valor adicional. Quem faz isso está incorrendo em um
um desrespeito à lei, tá? A lei da inclusão e a lei do estatuto da pessoa com deficiência, né? Então, não se pode cobrar valores adicionais dos responsáveis por oferecer algumas adaptações necessárias para o desenvolvimento do aluno e a inclusão deste, né? Então, não se pode fazer isso e não se pode dizer que se só vai poder fazer algo se houver orçamento disponível. Não, a lei garante acesso à educação a todos sem exceção, né? Há a verba destinada para isso e ela deve ser aplicada nisso, né? A educação tem verba para poder fazer esse tipo de adaptação. Então, a lei garante que todos tenham acesso à educação. E é responsabilidade não só de toda a gestão, né? A gestão municipal e a gestão escolar promover isso. Então, é a letra C, a resposta correta. Vamos para o número 18 agora. Em uma escola estadual, foi identificado que uma idosa de 65 anos, aí a gente tem que saber do estatuto da pessoa idosa, tá? Outra lei, a número 10.743 de 2000, aliás, 10.741 de 2003. 65 anos, né? 65 anos. Olha, deixa eu marcar aqui. Deixa eu só desmarcar aqui. Subir aqui rapidinho. Deixa eu desmarcar que está atrapalhando aqui na leitura. Tá? Então, aqui também. Pronto. Então, 65 anos matriculado no programa da EJA, né, de Educação de Jovens e Adultos, EJA, enfrentava dificuldades em acompanhar as aulas devido à ausência de materiais didáticos acessíveis, perdas de audição. Além de tudo, ela também teve perda de audição, além de ser uma pessoa idosa, ela também se enquadra em uma pessoa com baixa audição, não atendidas e falta de suporte pedagógico especializado. Apesar de buscar ajuda, a escola alegou que não tinha recursos suficientes para atender às demandas da aluno. Considerando disposições legais do Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei nº 10.751, de 2003, bem como o papel das instituições educacionais, assinale a afirmativa correta em relação à garantia do direito à educação e acessibilidade das pessoas idosas na situação hipotética apresentada. Vamos lá. Letra A. A escola não possui obrigação legal. Isso aí já é quando não possui obrigação, vocês têm que estar bem atentos. Não possui obrigação legal de garantir adaptações específicas para pessoas idosas no contexto educacional, uma vez que a inclusão depende da disponibilidade de recursos financeiros estaduais. Errado. A escola possui obrigações legais de garantir essas adaptações específicas. É o que diz a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, assim como também a lei da pessoa, do estatuto, né, da pessoa idosa, tá? EPI, Estatuto da Pessoa Idosa. B. A responsabilidade pelas adaptações educacionais para os alunos idosos em programas como a EJA é limitada, olha essa palavra, limitada às escolas privadas, ficando as unidades públicas desobrigadas em razão de limitações orçamentárias? Não. Cumprimento de lei tem que ser levado muito a sério, é cumprimento de lei. Todos têm direito à educação, todos, não é só criança, não é só adolescente, também o idoso, eles têm direito. Então, tem que promover a inclusão destes. Então, essa A e essa B estão erradas. Letra C. O Estatuto da Pessoa Idosa assegura o acesso à educação em igualdade de condições com os demais estudantes, sendo a escola responsável por garantir materiais acessíveis e adaptação curricular sempre que necessário. Correto, é isso. O Estatuto da Pessoa Idosa garante isso, assegura isso. E a escola deve assegurar também, né, o uso de materiais acessíveis e adaptações curriculares necessárias, sempre necessárias. E a letra D vai falar que o atendimento às demandas específicas da estudante idosa deve ser encaminhado integralmente ao governo federal,
que possui responsabilidades exclusivas, essas palavras assim, exclusivas, né? Cuidado, em questões ligadas à acessibilidade no âmbito educacional escolar. Não é exclusividade do governo federal. Isso é em todos os âmbitos, federal, municipal, estadual, né? Todos devem, o poder público deve cumprir o seu papel, assim como cada um cidadão que está à frente da gestão. Vamos lá. Questão 19 e questão 20, para finalizar a parte de direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração de Salamanca são dois documentos importantes que vocês precisam ter conhecimento sobre eles, tá? A Declaração Universal de UDH, de Direitos Humanos, e a Declaração de Salamanca. São documentos internacionais que norteiam ações do governo com relação à educação, e à inclusão de indivíduos. Sobre tais diplomas, assinale a afirmativa correta. Letra A, vai dizer que a Declaração de Salamanca é anterior à Declaração Universal. Aí vocês têm que ter conhecimento de quando que foi cada uma. A Declaração de Salamanca é anterior à Declaração Universal e tem como objetivo contribuir, como principal contribuição, a definição de que a instrução alimentar será obrigatória. Você pode ficar na dúvida, até porque tem essa informação de a Declaração de Salamanca ser anterior à DUADH e tem como principal objetivo, aí você tem que saber, a principal contribuição, tem que saber qual que é a principal contribuição, né, que a Declaração de Salamanca trouxe. Então, mas vamos ver as outras opções. Letra B. A Declaração de Salamanca prevê que a educação de alunos com necessidades educacionais deve ocorrer preferencialmente em instituições especializadas, segregadas do ensino regular. Essa que você já elimina, né? Se a intenção é promover a inclusão, né? Essas declarações são inclusivas, então ela não vai querer segregar ninguém. Essa é a palavra, segregada do ensino regular. Não, quer que as pessoas estejam incluídas no ensino regular, sejam incluídas. Então é saber. Pode eliminar. Não é essa lei. C. A orientação de que crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares é uma contribuição que consta expressamente do texto da DUDH, né, não sendo mencionado na Declaração de Salamanca. Não, a Declaração de Salamanca também fala a mesma coisa que se diz na DUDH, né, na Declaração Universal de Direitos Humanos. A orientação de que crianças jovens, né, com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular e é uma contribuição das duas declarações. Tá? Tem as duas declarações falando sobre isso. Então, não é a letra C. Né? Ainda fica aí a letra A, que aí precisa ter conhecimento sobre quem surgiu primeiro, se foi de Salamanca, se é a D ou DH. Mas vamos ver a letra D, o que ela diz. Um dos pilares da Declaração de Salamanca é o que defende que as escolas regulares, seguindo a orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para todos. É essa a opção, tá, gente? É a letra D, nesse número 19, é a letra D, tá? Letra D, que é o pilar da Declaração de Salamanca, né? É esse aí que defende que as escolas escolares regulares, né? Escolas regulares, seguindo a orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater. Isso aí já é totalmente contrário ao que diz na B e também na C. Na A, o erro é de fato que a Declaração de Salamanca é anterior à DUDH. Não é anterior, tá? Então, ela tem como principal contribuição, sim, essa questão do fato dessa última questão aqui, né, que é o dizer que os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias são as próprias escolas regulares, tá? Regulares. E constrói-se assim, então, uma sociedade inclusiva e atinge a educação para todos, tá? Sem exceção. Essa é a resposta correta, a letra D. Agora, número 20, a última questão para a gente terminar aqui, nosso bloco agora de direitos humanos. E depois mais um vídeo
falando sobre a legislação educacional. Tá? Número 20. Joel é professor de ensino médio e solicitou aos alunos de uma turma a elaboração de dissertação envolvendo a cartilha Enfrentamento ao Assédio Sexual nas Escolas Estaduais de Minas Gerais. Ao corrigir as produções textuais, o professor se deparou com uma afirmação que não encontra respaldo na referida cartilha. Assinale. Gente, aí se pensa assim, mas é de Minas Gerais e tal. Mas é uma cartilha que contém algumas questões da DUDH, que é a Declaração de Direitos Humanos, Universal de Direitos Humanos. Se é universal, vale para todos. Vamos ver o que foi afirmado que não pode ser confirmado, por exemplo, pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos lá. Né? Letra A. Ilícitos praticados fora do ambiente escolar, ilícitos, coisas erradas que foram praticadas fora do ambiente escolar, jamais podem ocasionar responsabilização na esfera administrativa, mesmo que guardem relação com a atuação profissional do servidor. Tá? Ela está falando aqui que não encontra respaldo. Está falando que é uma coisa que ele praticou fora do ambiente, professor, né? Ou qualquer profissional da educação, praticou algo ilícito fora do ambiente escolar. Ele está dizendo aqui que jamais pode ocasionar alguma responsabilização na esfera administrativa. Ele não vai responder um PAD, né, que é um processo administrativo, né, mesmo que guarde uma relação com a atuação do servidor. Isso é verdadeiro? Vamos para ver as outras, tá? Praticar perseguição cibernética ou física. Cibernética online, né? No computador, no celular, nesses meios da internet, né? Praticar perseguição na internet ou cibernética ou física, assim como outras condutas invasivas direcionadas a estudantes, são atitudes que podem ser consideradas assédio sexual no ambiente escolar. Correto, né? Pode ser, como a gente tem que marcar o não, né? Então, essa aqui está correta. Claro que sim, praticar perseguição cibernética ou física, assim como outras condutas invasivas direcionadas a estudantes, são atitudes que podem ser consideradas assédio sexual no ambiente escolar. E vai responder por isso, criminalmente e administrativamente. O assédio sexual é incompatível com o ambiente escolar. Ofende a coletividade, a dignidade dos educandos, a imagem do servidor, do serviço público e possui direta e negativa repercussão na comunidade escolar. Com certeza. Com certeza. Assédio sexual é toda conduta que constrange outra pessoa com a finalidade ou interesse de envolvimento afetivo. Essas condutas podem ser verbais ou físicas e têm o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Também está certo. Então, observando todas essas três aqui para baixo, B, C e D, dá para perceber que todas estão corretas. Né? E aí sobrou apenas a letra A, e de fato é a letra A. Se alguém pratica alguma coisa fora do ambiente escolar, mas que tem a ver com a atuação dele como servidor, isso pode acarretar em processo administrativo. Ele vai responder administrativamente também, além de penalmente, criminalmente, né? Ele vai responder administrativamente também, ok? Então, a gente fecha esse bloco de direitos humanos e daqui a pouco a gente volta com o bloco de legislação educacional. Um Deus, tchau, tchau.